Por que o Ethereum não consegue romper o preço de $2.000? Nós vemos o preço chegar nesta região de 2.000, 2030, 2050 e automaticamente devolve tudo novamente. O que está acontecendo com a oferta e demanda institucional nesta região de preços? Quando eu olho para um analista que tem um canal no YouTube, ele fala para mim que se romper $2.000 o preço de Ethereum explode. Aí eu leio uma notícia em um outro canal ou em um outro portal de notícias que fala sobre criptomoedas que fala a mesma coisa. Temos que romper $2.000. Mas na verdade eu vou mostrar para você que a região de preço ela está muito complexa e não é $2.000 apenas. Para que o Ethereum tenha essa continuidade de alta que estamos esperando já há um bom tempo, é importante que o preço consiga romper a região de $2.200. Aliás, vamos um pouco além. É importante que o preço consiga, o movimento consiga romper $2.230. É a partir daí que nós começamos a ficar otimista com uma possibilidade de continuidade de alta no movimento de Ethereum. Eu vou falar sobre isso analisando o gráfico de preços junto com você a partir de agora, aqui nesse vídeo. Vamos olhar para o gráfico de preços do ponto de vista institucional, analisando a oferta e demanda institucional e o equilíbrio do preço. Mas para isso, é claro, eu preciso que você deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, clica no sininho e ativa todas as notificações, que aí sim você estará fomentando o nosso trabalho aqui no nosso canal. Vamos para o gráfico de preço para a gente entender de fato o que eu estou falando, porque a gente tem muita informação. Você vai no YouTube, tem um monte de influencer, um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas e onde está o equilíbrio do preço? Aonde está? Quem está ganhando essa briga? É a oferta? É a demanda? É o comprador? É o vendedor? Como que está? O gráfico de preços conta essa história pra gente. Nós vamos olhar isso agora juntos aqui nesse vídeo. Bora lá? Esse gráfico que você está observando é um gráfico semanal no momento da gravação, início da segunda quinzena de julho de 2023. O preço de Ethereum trabalhando em $1.905. Mas nós tivemos uma semana anterior, onde tivemos uma máxima em 2029, $2.030 aproximadamente. Só que o preço rejeitou. O preço rejeitou essa região. Ou seja, fomos acima de $2.000 e automaticamente o preço voltou a cair. Eu tenho enxergado algumas peculiaridades interessantes nesse gráfico de Ethereum que sugere uma possibilidade de nós trabalharmos acima de $2.000. Mas enxergo também uma complexidade para passar de 2.200. E vamos analisar isso. Aqui o que temos no gráfico semanal é o preço trabalhando dentro de uma região de nuvem de Shimoku. Esta já por si só, de longo prazo, é uma região bastante complexa. Estamos acima de Tenkan, estamos acima de Kijun, com o Chikou Span acima do preço, isso é bom. E a nuvem futura sinalizando um mercado com características de que quer voltar de fato a subir no gráfico semanal. O gráfico semanal já mostra para a gente uma certa tendência de alta, né? Se você observar comigo, nós temos aqui um certo movimento altista em Ethereum. Mas eu preciso reduzir esse tempo gráfico para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui dentro desta estrutura de preço. Só que eu acabei de falar para você na introdução desse vídeo que do meu ponto de vista a região de 2.200, 2.230 é o preço, é a região mais importante. E isso eu vejo através do gráfico semanal. Então olha só, vamos tirar o zoom aqui um pouquinho e vamos observar duas linhas nesse gráfico de preços. Uma delas a Kijun 100. A outra linha que nós precisamos observar é a Seiko Span B. A Seiko Span B é uma linha de 52 períodos projetada no futuro. E a Kijun é uma linha de 26 períodos projetada no presente. Mas eu preciso olhar para a história do preço para entender o que aconteceu. Essas duas linhas, Kijun e Seiko Span B, se você passar uma linha em cima das duas, você vai ver que elas estão trabalhando em uma mesma região de preços. Ou seja, dizendo para a gente que aqui
é uma região importante. Nós precisamos romper esta região. Por quê? Porque esta região sinaliza o equilíbrio de compradores e vendedores de longo prazo. Se você pegar, por exemplo, uma ferramenta de Fibonacci, eu até tenho aqui na plataforma do Vector, e se você analisar, né, a ferramenta de Fibonacci, você vai observar que nós temos aqui uma região de 50% do movimento da última queda. Veja, eu simplesmente fiz o quê? Eu simplesmente peguei esta máxima com esta mínima aqui de baixo, e a região de 50% desse movimento é exatamente a Seiko Span B, e é exatamente o mesmo movimento de Kijun. O que eu tenho aqui é uma confluência de informações. Eu tenho um ponto de equilíbrio importante, ou seja, o preço de Ethereum fez um movimento de queda e está voltando para o equilíbrio de 50%. E esta região de preços, eu vou tirar Fibonacci para você observar, ela é exatamente a região de 2.230 dólares. Vou colocar aqui bem sinalizado para você observar, que está marcando 2.239, porque é uma região de preços que nós precisamos ficar atentos. Então eu tenho aqui no gráfico semanal que fazer esta observação, porque este é o equilíbrio de todo o movimento da última onda de queda. Agora no gráfico diário, eu vou reduzir aqui para a gente ir para o gráfico diário, para a gente entender também algumas peculiaridades, mas antes disso, deixa eu só fazer uma limpeza aqui nesses estudos, porque eu quero trazer o gráfico diário, porque eu estou vendo um padrão gráfico no gráfico diário, quero deixar apenas o preço, e se você observar comigo o gráfico diário, ele mostra para a gente, teoricamente, uma movimentação aqui, ó, de ombro, cabeça, ombro, invertido, no gráfico diário, com perspectiva, né, de projeção para que o preço venha buscar, quem sabe, a região de novo de 2.230 dólares lá em cima. Essa projeção é da cabeça invertida até a base, jogaria o preço para esta mesma região de 2.230 aproximadamente, que é o ponto mais importante, é onde está passando a Seiko Span B. Se você voltar lá no gráfico semanal e trazer aqui a nossa região de novo de Seiko Span B, você vai observar que é exatamente esse nível de preço de um possível ombro, cabeça, ombro invertido do gráfico diário. Este seria um alvo provável, se é que esse padrão de ombro, cabeça, ombro invertido de Ethereum vai de fato se formar, vai de fato se concretizar. Então a gente tem esse padrão importante para ser observado, mas quando eu coloco o Ichimoku Kinko-Hyo, eu observo que o preço está querendo buscar a base de equilíbrio de todo esse último movimento de alta. Da mesma forma como nós analisamos no gráfico semanal, se eu pegar uma Fibonacci e traçar desta mínima até esta máxima, a região de 50% é exatamente a nossa Seiko Span B. Com isso, o mercado está sugerindo para a gente a possibilidade de um teste nesta região, onde temos aqui um vazio. Só que nesse vazio nós também temos um bloco de ordens de compra. O order block, o bloco de ordens, é uma técnica, é uma metodologia estudada dentro da metodologia do trade institucional que derivou lá da metodologia de Wyckoff, onde nós estudamos a oferta e a demanda. Ou seja, nesses níveis de preço, nós temos uma região de suporte importante com uma região de equilíbrio. Qual é o preço desta região? Uma mínima aí de 1.850 dólares aproximadamente, para o mercado bater, repicar, né, e tentar voltar a subir mais ou menos essa região de 1.850, 1.840, seria um suporte legal. Um outro jeito, uma outra forma de nós observarmos também essa movimentação de preços é que já tivemos as três montanhas aqui, né? Um movimento de alta, dois movimentos de alta, terceiro movimento de alta. Com isso o mercado tende a fazer uma correção. Aqui também eu poderia até mesmo traçar linhas de canais e observar o preço operando exatamente dentro desse canal que está se formando. Também temos aqui a base desse canal
como sendo a região do bloco de ordens, como sendo a região do order block. Então, do meu ponto de vista, o Ethereum ele tende a buscar essas regiões para testar essas mínimas, esse vazio, para depois decidir o que é que ele quer fazer. Se de fato ele quer subir ou se vai perder. Agora, se perder essa região de 50%, vir abaixo de 1.830, de 1.800 dólares, reverte o movimento de alta, porque aqui nós estamos vendo o quê? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Se você perder a mínima do último fundo, que está nessa região do 1840, 1830, um pouco acima, um pouco abaixo, sempre trabalhando em uma região de preços, aí inverteria esse movimento. Vamos lá, vamos observar. Você está, por enquanto, observando topos e fundos ascendentes. Porém, se esse movimento perde a região do último fundo, ele perde também o equilíbrio de 50% do movimento. Vem testar o outro bloco de ordens e aí é toda aquela briga para voltar a subir no gráfico diário, porque aí enfrentaria muita resistência e aí o destino desse movimento seria voltar lá para a região de 1.600 dólares, ou seja, abaixo de 1.700. Então eu tenho primeiro esta visão, né, de se perder o rompimento, e a visão do cenário mais altista então seria que o Ethereum conseguisse testar essa região de equilíbrio e começasse ou continuasse, né, fazendo aí a sua movimentação de alta. Esse é o cenário que eu estou aguardando. Aonde que eu pretendo começar a olhar com mais atenção? Caso o preço chegue nessa região de equilíbrio e deixe um gatilho de alta, é um ponto onde eu vou observar, ou que ele rompa esta máxima e faça um teste, né? Se eu perder esse movimento no teste aqui do equilíbrio dos 50% de toda a alta, então eu vou ter que esperar o mercado romper a máxima, voltar para daí procurar uma entrada. E na ponta vendedora ele tem que perder a região aqui do equilíbrio da nuvem de Ichimoku, fazer o teste nessa região de rompimento e voltar a deixar gatilhos de venda. Por enquanto estamos em um cenário complexo, ou seja, o 2.000 dólares que muita gente fala que é um ponto importante, de fato é, mas é toda uma região. Para mim, o ponto mais importante que eu quero ver é o rompimento em 2.200, 2.230 dólares. Aí sim eu começo a ter um sentimento mais altista para o Ethereum. Não que eu esteja com o cenário pessimista, que o mercado vai cair, não é isso. O que eu estou enxergando, o que eu estou visualizando no gráfico de preços é que o Ethereum está em uma região de consolidação, trabalhando em uma região de resistência, sem força para continuar subindo. O gráfico diário, inclusive, mostra o MACD vindo abaixo da linha zero. Vale muito a sua observação a partir de agora. Esse é o cenário que a gente precisa estar sempre de olho e observando aqui em Ethereum para ver o que vai acontecer. Olhamos o gráfico semanal e olhamos também para um gráfico diário. Agora é com você. Agora é você rever esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí. Vai lá na seção de comentários e envia uma mensagem para a gente. Mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho aqui, ó, para ativar todas as notificações e receber atualizações desse estudo que acabamos de fazer aqui nesse início de segunda quinzena de julho de 2023. Valeu, pessoal! Um forte abraço, bons negócios e até a próxima!